Oi pessoal, o Mundo FG está no ar e olha, a partir de quinta-feira deve começar a valer novo decreto em Goiânia que muda o funcionamento do comércio. Shoppings, restaurantes e bares vão funcionar com 50% da capacidade. Salões de beleza, barbearias, academias e templos religiosos poderão funcionar com 30% da capacidade. As lojas da Rua 44 podem abrir de quarta a sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde. Eventos particulares e uso de salões de festa estão proibidos. Escolas continuam com 30% da capacidade e servidores municipais passam a trabalhar em regime de home office, em grupos de 50%, de 14 em 14 dias. Em praticamente um ano de pandemia, já existem 3 novas variantes do coronavírus mais preocupantes que surgiram no Reino Unido, na África do Sul e no estado do Amazonas. Ao que tudo indica, elas podem ser mais contagiosas. Em Goiás, alguns casos já foram identificados. No estado de Goiás, nós identificamos recentemente em 2 casos na região do entorno do Distrito Federal a variante do Reino Unido, que foram pessoas que tiveram contato com a pessoa que veio do Reino Unido infectada e transmitiu para essas pessoas. Identificamos agora recentemente em pacientes vindos de Manaus, os pacientes que foram trazidos para serem atendidos aqui no estado de Goiás, nós identificamos em 15 pacientes a variante de Manaus, o que já era esperado, visto que os mesmos vieram de uma região onde há alta taxa de transmissão por essa variante. Nós fazemos esse monitoramento de forma rotineira, de forma contínua, junto com o Instituto Adolfo Lutz, no estado de São Paulo, que é hoje o nosso laboratório de referência para o sequenciamento genético das amostras do estado de Goiás. Em relação às medidas de controle para essas variantes, as medidas de controle são as mesmas já divulgadas e utilizadas por todos, que é o uso de máscara, manter distanciamento físico, higienizar sempre as mãos. E para a vigilância epidemiológica, toda vez que é identificada uma variante nova, é feito todo um trabalho de rastreamento, de monitoramento da área onde foi identificado essa variante, que é inclusive o que está sendo feito hoje pelos municípios de Lusiânia e Valparaíso, onde foram identificadas as variantes do Reino Unido. No Brasil, inclusive aqui em Goiás, vêm sendo aplicadas as vacinas de Oxford e a Coronavac. Para esclarecer dúvidas que muita gente ainda tem e saber como vem sendo a vacinação em Goiânia, conversei com a diretora de Vigilância Epidemiológica, Grécia Pessoni. Na prática, o que a Prefeitura vem observando? Existe alguma reação adversa muito grave registrada aqui na capital? Algum caso de morte depois da vacinação? Como é que vocês estão observando a consequência da vacinação? Bom, a vacinação nesse ponto de evento adverso, ela tem sido uma vacinação tranquila, comparada, por exemplo, à campanha de vacinação contra a influenza. Então, quando a gente vacina em massa, que é o que está acontecendo, é normal que apareça um número maior de eventos adversos, porque é um número maior de doses. Então, a gente teve semana aí que a gente fez 20 mil doses. Então, é normal que uma pessoa ou outra tenha uma dor a mais, apresente alguns sintomas, às vezes até gástricos, como náuseas, dor de cabeça, a gente investiga, algumas situações, que não são, de fato, atribuídas à vacina, mas foram no mesmo período, alguns eventos, mas, assim, inclusive, até mesmo o óbito, ele pode ocorrer não em decorrência da vacinação, mas de forma simultânea. Então, vamos parar para pensar, por exemplo, essa semana eu teria algum caso de infarto aqui em Goiânia, alguma pessoa que infartasse, mas se, porventura, essa pessoa tomou uma dose de vacina, essa culpa seria atribuída à vacina, e não àquele evento que realmente iria acontecer. Ainda mais quando a gente vacina o público de idosos, é normal que coincida, de ter óbitos naquele dia da vacinação, mas isso não deve ser de cara atribuído à vacinação, deve ser investigado, Inclusive, a gente teve um relato de um profissional que nos procurou porque no dia que ele iria vacinar, ele sofreu um infarto antes da vacina. Então, assim, foi por pouco que ele não vacinou. E se ele tivesse vacinado primeiro, eu tenho certeza que ele ia imaginar que a causa seria a vacinação. Mas os eventos adversos, no geral, têm sido leves. Quem toma a primeira dose já está imune? Não está imune somente com a primeira dose. Ela tem um gatilho ali no sistema imunológico, então essa primeira dose é como se ela estimulasse o sistema imunológico a produzir uma resposta, e na segunda dose que ele vai ter um efeito buster ali, de realmente uma produção maior de anticorpos de memória,
para protegê-la ali por um tempo maior. Então, às vezes a pessoa acha que eu tomei uma dose, então por 20 dias ali eu já tenho uma garantia. Não, essa primeira dose, ela não é suficiente para proteção. Então, a pessoa que vacina, ela deve continuar usando as medidas de prevenção contra a Covid da mesma forma que um não vacinado. Grécia, existem algumas previsões aí, né, de que se a vacinação continuar no ritmo que está no país, a gente levaria alguns anos ainda para vacinar em massa a população brasileira. Existe algum número parecido aqui para a capital, para a gente ter uma ideia de quantas vacinas a gente já aplicou, quantas seriam necessárias para imunizar de maneira geral os goianienses? Bom, a gente, né, está seguindo conforme o número de doses que nós recebemos. Assim que a gente recebe, a gente consegue aplicar essa dose, assim, num tempo mais rápido possível, né? É claro que tem todo um cronograma, até pela questão do número de trabalhadores de saúde que nós temos, do número de idosos, né? Mas a gente corre para que essa dose seja aplicada o mais rápido possível. Então, toda vez que a gente vai receber uma nova etapa de doses, a gente já terminou ali a primeira dose. Então, assim, o fato de, às vezes, estar muito devagar é devido à quantidade de doses que estão sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde, não devido à atuação ali dos municípios. À medida que forem chegando novas doses à capital, elas serão usadas primeiro para vacinar mais idosos. Essa nova remessa de doses, ela ainda está para esse primeiro grupo inicial, de idosos e pessoas que trabalham aí na saúde, ou a gente já consegue avançar para outro grupo? Não, ela está destinada principalmente aos idosos, né? Os trabalhadores de saúde, nós temos aqui em Goiânia 77 mil, e a gente vacinou 51 mil trabalhadores. Mas a gente vacinou, apesar de não ter vacinado todos os trabalhadores, a gente vacinou todos aqueles da linha de frente. Então, esses outros 20 mil, eles vão ser vacinados depois que terminar a vacinação dos idosos, porque aí chega aquele critério, né? A gente já vacinou a linha de frente, que é onde a gente precisa manter aquela força de trabalho, então agora a gente precisa ir pelo lado do óbito. Então, quem morre mais vai vacinar primeiro. Então, esse outro grupo de trabalhadores que ficou é um grupo de que não está totalmente exposto, né, e não tem um índice de óbitos como temos aí nos idosos. Então, eles vão ter que esperar um pouquinho mais. Então, agora vai avançando na faixa etária dos idosos, né? 80, 70, enfim, vai diminuindo um pouco. Entendi. Grécia, para fechar, a gente vem acompanhando aí alguns casos, não só aqui em Goiânia, em outros lugares também, de doses que, na verdade, não foram aplicadas e, às vezes, os familiares conseguem perceber isso por vídeo. Eu queria saber o que a prefeitura tem feito para ter um controle sobre isso, se houve novos casos e como é que está sendo resolvida essa questão. Bom, nós temos 2 casos, né, em investigação, inclusive com acompanhamento do Ministério Público. Nos 2 casos, as profissionais nos relatam que não foi má fé, né, elas explicam, né, que foi realmente uma falha, um erro, mas, assim, por questão de concentração ali no procedimento, que não teria sido má fé, mas o Ministério Público está investigando e ele é que vai poder determinar o que, de fato, realmente, assim, foi concluído em relação a esses casos. Mas, para evitar que esse tipo de situação aconteça, nós estamos colocando os trabalhadores em pares, para que um trabalhador ajude o outro ali, né, a evitar o erro mesmo, né, que um esteja observando e oferecendo apoio ali para o outro. A gente adotou o hábito de mostrar a seringa antes e após a administração da dose, né, e incentivar o familiar ali a fazer a filmagem, né, até para ele se sentir realmente seguro. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! No bloco passado, comentamos sobre a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia e agora você vai entender como é que a UFG faz parte da campanha, com uma equipe de professores e estudantes. Fizemos algumas reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente com a divisão, né, de imunização, diretoria e gerência de imunização da Secretaria, e em seguida nós realizamos curso de capacitação para os professores técnicos administrativos, porque nós temos enfermeiros no nosso quadro de técnicos, e para estudantes de graduação e pós-graduação. Então, fizemos toda uma capacitação
de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunização, e tivemos também profissionais da Secretaria Municipal de Saúde participando dessa capacitação. Então, após essa capacitação realizada, nós tivemos em torno de 140, 150 pessoas participando dessa capacitação, que são professores e estudantes da faculdade. Nós começamos, então, a participar das campanhas mais pontualmente, sempre que a Secretaria Municipal de Saúde demandava. Mas e qual que é a importância para a UFG, o retorno que a UFG tem ao participar dessa vacinação da Covid-19? Então, a gente transformou essa proposta em projetos, obviamente, projeto de extensão e projeto de ensino. Então, eu acho que tudo tem, né, uma via de mão dupla. A sociedade se beneficia do conhecimento que a universidade tem, produz, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista técnico, mas as unidades acadêmicas que participam também conseguem ter a experiência de vivenciar uma pandemia, uma campanha de imunização dessa complexidade, que ela é praticamente única, né, por mais que a gente tenha uma trajetória de anos na enfermagem, este momento é um momento único em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. Então, a experiência que os professores e estudantes têm de participar dessas campanhas, ela é única, tanto do ponto de vista de ensino, quanto do ponto de vista da pesquisa. Para ampliar acesso a armas e munições, nos últimos 2 anos, o governo federal editou mais de 30 atos normativos, como decretos e portarias, formatos que dispensam a aprovação do Congresso. O Brasil hoje tem mais de 1 milhão de civis armados, segundo o levantamento do jornal o Globo, um aumento de 65% em relação a 2018. Isso levando em conta as armas legalmente registradas. Em Goiás, a venda de armas aumentou 145% em um ano, segundo dados da Polícia Federal divulgados pelo jornal O Popular. 57% das armas usadas em crimes e apreendidas tinham registro no estado de Goiás. A última mudança para facilitar acesso à arma aconteceu dia 12 de fevereiro, numa sexta-feira à noite, quando o governo federal alterou outros 4 decretos. Mas será que essas medidas, de fato, diminuíram a violência e melhoraram a segurança pública? O número de homicídios no país vinha caindo desde 2018, mas no primeiro semestre do ano passado aumentou 7%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados de 2020, um ano de pandemia em que, em tese, as pessoas ficaram mais tempo em casa. Eu conversei com o professor Jaci de Oliveira, da UFG. Segundo ele, vários estudos comprovam que ter arma em casa ou levar para a rua não aumenta a segurança. Primeiro, o ladrão, ele nunca... Vamos pensar que, de fato, sua casa vai ser roubada. O ladrão nunca diz, olha, Letícia, eu vou tal dia, tal hora, né, assaltar sua casa. Bom, as normas brasileiras, né, ela afirma que as normas que o governo quer mudar é que você vai usar essa arma para se defender. 98% das casas que tinham, teve pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, 98% das casas que tinham armas, as pessoas não conseguiram utilizar a arma para se defender. Pensa numa política em que 98% dela falha. Se 98% falha, essa política é boa? Não, né? Claro que não. Né? A gente espera que tenha 98% de efetividade, não de falha. Significa que todas essas casas que tinham armas, a pessoa entrou, roubou e poderia ter levado a arma se ele tivesse se encontrado. Ou seja, mais armas em circulação do crime. Segunda coisa, né? Muitos militares são favoráveis à política de liberalização das armas. Só que essa é uma política contra aos interesses dos próprios policiais, que clamam por mais segurança. Eles têm um índice elevado de policiais mortos. Com a liberalização, se a gente liberar as armas, a gente vai ter um número ainda maior de policiais mortos. Por quê? Se hoje ele vai e há um risco dele encontrar alguém armado e reagir contra ele, no momento em que você tiver uma maior liberalização das armas, o risco dele encontrar pessoas armadas vai ser muitíssimo maior. E, portanto, vai aumentar enormemente as chances de termos mais policiais mortos. É responsabilidade do Estado garantir a sua segurança.
O Estado não tem que dizer, Letícia, compre uma arma, porque a partir de agora é você quem tem que garantir a sua segurança. Ou seja, o Estado está dizendo assim, eu quero privatizar a segurança, eu quero que ela se torne um problema de responsabilidade privada. Se você teve algum problema, foi culpa sua, porque você quem tinha que ter uma arma e você quem tinha que se defender. É esse o Estado que nós queremos? São várias mudanças feitas pela edição dos decretos de 12 de fevereiro. Entre elas, o governo aumentou a quantidade máxima de armas que pessoas comuns podem adquirir, de 4 para 6. Atiradores agora podem ter até 60 armas e caçadores até 30. Passou a ser permitido o porte de 2 armas ao mesmo tempo, ou seja, é possível circular com 2 armas. A mudança também retirou a obrigatoriedade de máquinas e prensas para recarga de munições estarem na lista de controle do Exército, o que torna possível fabricar munição em casa. E aí eu queria entender como é que isso pode ser refletido aí na investigação de crimes, na responsabilização de casos de homicídio, por exemplo. Fica mais difícil fazer um rastreamento, saber de onde veio, ou a munição, ou as próprias armas, talvez se percam aí no meio do caminho, porque segurança pública depende disso também, né, professor? Sem dúvida. Essas mudanças mais recentes, elas são gravíssimas, porque o Estado vai perder completamente o controle sobre a fabricação, a distribuição, né? O Estado precisa ter esse controle. Onde estão as armas? Nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, né, os dados de 19 e 20 em particular, só nesses 2 anos, mais de 10 mil armas se perderam. A pessoa perdeu, estava em algum lugar com ela, esqueceu, a casa foi roubada, ou seja, há um desvio enorme de armas com perdas, extravios. Agora, isso é porque o Estado sabe que ele tem o controle. Imagine quando ele não tiver o controle, porque se fabrica munições em casa. Hoje você consegue detectar pelos cartuchos que ficam no chão e na cena do crime, você consegue dizer qual foi a origem daquele cartucho, quem foi que vendeu, quem é o possível comprador, a localidade, né? E aí, com isso, isso facilita para localizar a responsabilidade do crime. Hoje nós temos um índice baixíssimo, né, de capacidade de elucidação, né? Menos de 10% dos crimes são elucidados, os crimes que ocorrem ao longo de um ano, né? O Estado pode conseguir elucidar vários crimes esse ano, mas tem um monte de coisa que está acumulado. Nos últimos dados agora sobre homicídio, você tem um número altíssimo de pessoas que foram encontradas mortas e elas não são identificadas qual foi a razão da morte. Se ela cometeu suicídio, se foi homicídio ou se foi outra coisa. A morte foi violenta, mas eu não tenho mecanismos para verificar qual foi a situação real da morte. E aí eu não posso dizer que foi homicídio. E aí eu vou produzir um dado mais baixo, mas ele é falso. Por quê? Porque eu tenho um número elevadíssimo de homicídios que eu não consegui identificar qual foi a razão, né? Então, balas produzidas em casa, quem é que vai conseguir fazer controle sobre isso? Nunca. Então eu posso ter centenas de oficinas de produção de munições espalhadas, centenas de milhares de oficinas espalhadas pelo Brasil, e aí nenhuma capacidade de controle sobre a origem daqueles cartuchos. Então a gente tem uma situação dramática, né? O Estado não quer agora vender apenas uma arma para as pessoas, eles querem vender 6 armas, mas querem vender para pessoas que são autorizadas por clubes de tiros ou por clube de colecionadores até 30 ou mais de 50 armas. Isto, né? Veja se a gente espalhar isso pelo Brasil, criar clubes no Brasil inteiro, você vai ter milhares e milhares de pessoas com um arsenal de armas em casa, né? Com a possibilidade de que você tenha um volume gigantesco de armas que serão perdidas, extraviadas, né? Porque existem roubos
né, em toda a sociedade brasileira. Goiânia, em média, são 30 mil arrombamentos de casas por ano. Agora imagine isso multiplicado pelo Brasil e com perdas de armas que estavam em casas. Você não vai ter nenhum controle mais, nenhuma capacidade de garantir segurança. A pistola mais vendida custa em torno de R$ 5.800. Então, aí a gente pergunta, para quem é que o governo quer produzir segurança? É claro que, ora, se uma pessoa pobre não vai dar conta de comprar uma arma, né, dirá 6, dirá 30. Ou seja, não é para essas pessoas que está produzindo segurança. Está se produzindo segurança para as pessoas ricas na sociedade brasileira. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo e já volta. Palavras como colapso e pico vêm sendo muito usadas na pandemia, para falar da situação do sistema de saúde e da quantidade de casos da Covid-19. Mas, psicologicamente, a pandemia também deixa pessoas em situações parecidas com esses termos: situação de cansaço, estafa, fadiga e até esgotamento. A gente consegue observar hoje, em função da restrição de uma série de ambientes de convívio e de fatores estressores inseridos no ambiente das pessoas por muito tempo, né? Porque a gente já está aí com quase um ano de pandemia decretada pela OMS, que esses fatores estressores não sendo aliviados, as pessoas sim podem chegar num colapso. Porque no final você acaba não tendo acesso a como se aliviar desses fatores estressores. Você fica o tempo todo muito atento a tudo que você tem que fazer, né? Então, você tem que ficar isolado, você tem que manter distância, ter cuidados de higiene o tempo todo, ficar com cuidados de não visitar mais pessoas, e aí você vai criando uma série de restrições, junto com uma série de novas exigências que você tem que ficar muito atento, quase naquela ação de luta ou fuga, com medo de poder se infectar, de infectar pessoas próximas a você, e se você fizer um somatório de uma rede de situações que um indivíduo vive, por conta da situação da pandemia, você acaba, assim, gerando uma rede, vamos dizer assim, um ambiente perfeito para esse colapso. E aí é a hora que você vê pessoas tendo crises de ansiedade, desencadeando episódios depressivos. Se são pessoas que já têm esses fatores pré-existentes, então, aí que a gente fica, inclusive, com uma dificuldade muito grande de tirar essas pessoas da crise. O medo constante de se contaminar ou contaminar alguém, mesmo não tendo total controle sobre isso, junto da perda de momentos de prazer ao ar livre, por exemplo, podem levar a essa fadiga. Isso explica, em parte, porque tanta gente vem abandonando as medidas de isolamento e os cuidados. A fadiga, ela faz com que a gente comece a abandonar esses cuidados. É quase como se você parasse para pensar assim, nosso cérebro ele faz uma economia de energia. Quando você está cansada, vamos supor que você está carregando uma mochila pesada com 15 quilos de livros. Quando você está descansado, você pode carregar aquela mochila com um certo esforço, mas depois de caminhar muito tempo em condições com intempéries, por exemplo, no sol quente, ou num tempo muito frio, ou por muito tempo, você vai querendo daqui a pouco apoiar um pouco essa mochila no chão, parar um pouquinho para descansar, e a mesma coisa acontece em relação ao nosso emocional. A fadiga emocional, ela faz com que você diminua o custo de resposta para poder fazer as coisas. Então, as pessoas lavam menos as mãos, elas param de usar máscara, elas começam a sair mais na rua, começam a ver mais os amigos, ir mais na casa da família, falar, nossa, só dei uma passadinha, dei um oi de longe, e aí não é incomum você encontrar fotos de todo mundo junto se abraçando, né? E, na verdade, não tão conformes quando a gente via os contatos mais no início da pandemia. Então, existe até uma estimativa, mais ou menos, que depois de 6 meses de uma exaustão emocional, você já começa a ficar com cuidados. Primeiro, porque o medo, às vezes, dá uma dispersada, se você não perde pessoas muito próximas de você.
E segundo, essa questão da fadiga. A fadiga faz com que você queira se economizar um pouco e, ao mesmo tempo, tomar menos cuidado. Mesmo com tanto contato com as telas de computador, smartphone e etc., manter contato com as pessoas queridas por esses meios é sim bastante recomendado para esse momento. Mas se isso ou outras formas de alívio já não estão dando conta de fazer alguém se sentir melhor, a orientação é procurar ajuda profissional. Se você já está sentindo que conversar com seus amigos não é suficiente, que essa sensação, essa aproximação do senso de comunidade não é suficiente, porque eu acho que chega uma hora que parece que nada mais é mesmo, né? Então, já é uma dica de que você precisa de um cuidado profissional. Hoje em dia, né, até os próprios conselhos já estão viabilizando muito as consultas, tanto médicas, né, se você precisar falar com um psiquiatra ou com algum outro médico clínico, já é possível fazer consultas online, e tanto de psicologia, né, o Conselho hoje de Psicologia já viabiliza, já acelerou o processo para nós, psicólogos, nos cadastrarmos nos conselhos para atender por online, né, por meio de tecnologias de informação, para que a gente possa chegar mais a essas pessoas. E num contato profissional, a gente vai tanto lidar com os problemas, esses fatores estressores que estão levando as pessoas a ficar cada vez mais fadigados na pandemia, tanto para acessar outros recursos que dá para a gente pensar em criar como possibilidades para lidar. Então, vejam esse limite, assim, eu acho que não dá para a gente ficar num sofrimento fechado e não pedir ajuda. Então, essa é a dica. Se tudo que você acessa normalmente já não está sendo o suficiente, procure a ajuda de um profissional. A Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia da UFG contribui na formação de alunos da área da saúde e está com inscrições abertas para novos membros. Quem pode participar desse processo são alunos de graduação da UFG, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não só da UFG, também pessoas que forem de outras instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, podem também estar participando, que estejam fazendo graduação ou pós-graduação, podem participar desse processo. Na Liga, nós desenvolvemos diversas atividades, como reuniões científicas para discussões de artigos, casos clínicos, também discussões de novas notícias que tratam do tema de hematologia, de banco de sangue. Nós realizamos ações de extensão como tipagem sanguínea, nós explicamos para as pessoas sobre o caminho da bolsa de sangue, sobre mitos e verdades, sobre a doação de sangue. Então nós desenvolvemos diversas atividades, não só também de forma presencial, mas também através das nossas redes sociais. As inscrições para participar da Liga vão até amanhã, 24 de fevereiro. Você vai entrar no nosso Instagram, que é @laemoufg, Laemo, L-A-H-E-M-O, LaemoUFG. Lá na biografia do nosso Instagram tem um link de um site. Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para realizar a sua inscrição. Você realiza a sua inscrição nesse site e você vai ter acesso ao link de um formulário. Nesse processo nós temos duas etapas. A primeira etapa é o preenchimento desse formulário com algumas perguntas sobre você e algumas perguntas sobre o tema da nossa liga de hematologia. E a segunda etapa serão entrevistas online. O Mundo UFG fica por aqui. Obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.